Bom dia, meus queridos do quinto ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar números racionais, continuando a nossa aula da semana passada. Nesta semana, nós vamos ver o capítulo 7, mais números racionais. Esse capítulo 7 é do livro do módulo 3, Encerramos o 2, estamos indo agora para o 3. E o capítulo 7, mais números racionais. Já sabemos que o número racional é todo aquele número que contém vírgula. Todo número que contém vírgula é um número racional. Então, nesse caso, ó, se eu tenho aqui, ó, 2,37 é um número racional. 9,3 é um número racional. 5,72, um número racional. 1,12, um número racional. 7,232, um número racional. 6,232, também um número racional. Então, números racionais é todo aquele número que contém vírgula. Então, na hora que você bater o olho, viu número com vírgula, é um número racional. Neste caso, então, nós vamos fazer a comparação entre os números racionais. Comparação entre um número racional. Para você comparar um número racional, você precisa saber quem é maior e quem é menor. E neste caso, você olha sempre os inteiros e olha também os décimos, os centésimos ou os milésimos para a gente comparar. Vamos olhar esse número aqui, ó. 2,37, 9,3. Não é assim que eu leio. Eu leio, ó, 2 inteiros e 37 centésimos, 9 inteiros e 3 décimos. Neste caso, tanto o inteiro quanto os décimos estão diferentes. Se eles estão diferentes, então primeiro eu olho os inteiros. 2 inteiros, 9 inteiros. Neste caso, 9 inteiros é maior que 2 inteiros. Então, 9 inteiros maior que 2 inteiros. Aí vem 5 inteiros e 72 centésimos. 1 inteiro e 12 centésimos. Eu vou olhar os inteiros primeiro. 5 e 1. Então, eu tenho o 5 maior que o 1. Então, pro lado de cá. No outro caso, eu vou olhar os inteiros também. 7 inteiros, 232 milésimos. 6 inteiros, 232 milésimos. 7 inteiros é maior que 6 inteiros. Mas, algumas vezes, pode ocorrer que o número inteiro é igual. Quando o número inteiro é igual? Quando o número inteiro é igual, nós observamos o número decimal. Observamos o número decimal. Aqui, ó, 2 inteiros e 72 centésimos, 2 inteiros e 6 décimos. 2 inteiros e 6 décimos. Eu vou comparar para ver quem é maior dos dois. Neste caso, ó, eu olho aqui, eu tenho 2 aqui, vou botar mais um aqui para ficar igual. Então, eu tenho 2 inteiros e 72 centésimos, 2 inteiros e 60 centésimos. Este daqui, então, é maior que o 60. 72 é maior que o 60. 3 inteiros, 632 milésimos. 3 inteiros e 700 milésimos. O 3 já é igual, então não vou precisar olhar ele. Eu vou olhar os milésimos. 632 é menor que 700. Então, se ele é menor, vira para ele. Não, peraí. Então, vira para o maior. 3 inteiros e 700 milésimos. Neste caso aí, eu tenho comparação de fração. De fração não, de números decimais. Então, eu tenho comparação de números decimais. Na comparação de números decimais, eu olho os inteiros
e olho também os décimos, os centésimos e os milésimos. Eu vou fazer com vocês algumas atividades do livro para que vocês entendam melhor. Vou fazer um de cada página que nós vamos estudar nesta aula. E a próxima página é a página 175. Atividade 1 da página 175. Neste caso aqui está dizendo: Giovana visitará os pais em Goiânia e está verificando o preço das passagens em um site especializado para isso. Observe as opções em diferentes meios de transporte. Ela pesquisou em 4 meios de transporte. No trem, R$ 142,02. No ônibus convencional, R$ 114,20. No ônibus leito, R$ 142,50. E no táxi, R$ 412,40. Ela então fez essa pesquisa e olhou todos os preços. Vejam que todos os preços se referem a números decimais, porque todos eles têm vírgula, todos eles números decimais. Letra A. Para você, por que os preços são variados se o trecho da viagem é o mesmo? Então, veja só, todos ela está indo para Goiânia. Mas vocês podem ver ó, que os preços, cada um é diferente do outro. Existe do mais barato até o mais caro. Por que então que é o mesmo lugar, mas os preços são diferentes? Por que isso? Podemos entender o seguinte, que esses meios de transporte oferecem serviços diferentes. Olha só, o trem ele é mais rápido do que o ônibus convencional. O ônibus convencional, por sua vez, ele não tem tanto conforto quanto tem o ônibus leito. E o táxi também, ele é mais caro porque todos os gastos, todos os serviços é para uma pessoa só. Então, nesse caso, ele vai ficar bem mais caro. Então, a resposta correta ou a possível é porque esses meios de transporte oferecem serviços diferentes. Os serviços que eles oferecem são serviços diferentes. Cada um oferece um tipo de serviço. Aí na letra B. Com qual meio de transporte a viagem ficará mais cara? Então, observando aqui, ó, 142,02, 114,20, 142,50, 412,40. Qual vai ser mais caro? Lógico que vai ser o do táxi. Vai ser o táxi. Aí vem a resposta. Por que o táxi? Por que o táxi? Porque esse meio de transporte presta serviço a uma única pessoa. Então, ele presta serviço a uma única pessoa e todos os custos ficam concentrados nessa única pessoa. No ônibus não, várias pessoas viajam. Então, as taxas e serviços são divididos para todos. No trem também, já no táxi não. No táxi é uma única pessoa, então todos os serviços vai ser para essa única pessoa. Por isso que ele vai ficar mais caro do que os outros. Aí, letra C. Qual será a viagem mais barata? Na letra C,
A viagem mais barata é a do ônibus convencional, que custa R$ 114,20. Quando eu faço esse tipo de observação, que eu comparo aqui, ó, eu estou usando a comparação. A comparação, assim como eu faço de preços, a comparação de outras coisas. Comparação de fração, nós vimos nessa atividade 1 da página 175. Nós vamos ver a página 176, número 3. Na número 3, ele começa assim, ó. Para o ser humano, o ato de voar parece ser uma combinação entre desejo intenso, trabalho árduo e tecnologia. Observe a seguir o gráfico que o professor Valmir encontrou em uma matéria de jornal sobre o aumento do uso de transporte aéreo em determinado país da América do Sul. Então, aqui está mais ou menos este gráfico. Aqui do lado está a quantidade em bilhões de passageiros. E aqui na parte de baixo do gráfico está mostrando os anos em que eles aconteceram. Veja só, no ano de 2014, 11 bilhões de pessoas. No ano de 2015, 18 bilhões e 800 milhões de pessoas. No ano de 2016, 23 bilhões e 700 milhões de pessoas. No ano de 2017, 38 bilhões e 300 milhões de pessoas. E no ano de 2018, 68 bilhões e 900 milhões de pessoas. Vejam só, este gráfico ele está em ascensão, ou ele está sempre aumentando a quantidade de pessoas. Aí venham para a letra A. Depois de ler a matéria, o professor Valmir disse que 23 bilhões e 7 milhões é o mesmo que 23 bilhões e 700 milhões de usuários. Então, 23,7 quer dizer 23 bilhões e 700 milhões de usuários. Então, neste caso, o que está antes da vírgula, bilhões, o que está depois da vírgula é milhões. Sem usar a vírgula, escreva o número de passageiros transportados em 2018. Em 2018, 68,9. Eu vou escrever este número sem utilizar vírgula. Então, eu tenho 68 bilhões e 900 milhões. Este número, 68 bilhões e 900 milhões. Eu usei o número sem utilizar a vírgula. Letra B. Qual foi o aumento em número de usuários entre o ano de 2017 e 2018? Aí eu terei que fazer uma continha de subtração para mim saber a quantidade de usuários. Então, olha só. Em 2018, eu tive 68 bilhões e 900 milhões. Em 2017, 38 bilhões e 300 milhões. Aí eu vou fazer a continha de menos para me saber a diferença. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 9 que tira 3, 6. Olha, vírgula, vírgula embaixo de vírgula. 8 que tira 8, 0. 6 que tira 3, 3. Então, a diferença foi 30 bilhões e 600 milhões de passageiros. Qual foi o aumento de número de usuários neste caso? 30 bilhões e 600 milhões. Esta foi a diferença de passageiros entre 2017 e 2018. Letra C. Reescreva
cada quantidade sem utilizar a vírgula. Sem utilizar a vírgula. 2,7 bilhões. Então, eu vou ficar, ó. Vou ficar 2 bilhões e 7 milhões. E 7 milhões. Ainda na letra C, 9,3 milhões. Aí eu tenho 9 bilhões e 300. Ah, não, ó. Ali tava milhões, então 9 milhões e 300 mil. Então, veja só, para a gente fazer essa comparação aí, a gente tem que voltar às classes, as classes de um número. Unidade, dezena, centena, que são unidades simples. Depois eu venho milhares, milhões e bilhões. Então, se eu tenho bilhões, a próxima classe é milhões. Se eu tenho milhões, a próxima classe é de milhares ou mil. Por isso que esse daqui trocou. Porque o professor disse aqui, ó, 9,3 milhões. Então, o 9 é milhões e o 3 ou 300 é mil. Letra D. Na letra D tem assim. Agora reescreva as quantidades abaixo, transformando os números naturais em decimais, com o uso da vírgula. 1 bilhão e 900 milhões. Então, 1 bilhão, põe a vírgula, e 900 ou 9, tanto faz. E 9 bilhão, porque aqui está dizendo que é bilhões. Então, é o primeiro nome que vem para cá. O outro, na letra D ainda, eu tenho aqui, ó, 3 bilhões e 800 milhões. Então, 3,8 bilhões. Na hora, então, que eu vou tirar a vírgula, tirar os nomes, eu tenho que saber o que é bilhão e o que é milhão. Eu vou explicar agora para vocês a página 177, o número 5. No número 5 é a seguinte pergunta. Responda as perguntas considerando as informações do boxe Você Sabia. No boxe Você Sabia, ele diz assim: os números decimais estão presentes em muitas medidas usadas pelos profissionais que trabalham no mar. Os primeiros barcos eram dotados de uma espécie de velocímetro bastante rudimentar, uma corda cheia de nós, com intervalos de 14,3 metros, 14 metros e 300 centímetros, que ficava enrolada em um barril. Na outra ponta da corda havia um pedaço de madeira. Para saber a velocidade da embarcação, o barqueiro jogava a madeira ao mar para que a corda fosse se esticando. Com a ajuda de um relógio de areia, observava-se quantos nós se desenrolavam em um certo período de tempo. Era isso que determinava a velocidade do barco. Então, veja só, muito rudimentar daquela época para como é agora, né? O velocímetro completamente diferente do nosso. Número 5. Responda as questões observando se você sabia. Letra A. Um barco desenrolou uma corda com 12 nós e o outro uma corda com 8 nós durante o mesmo período de tempo. Qual foi o barco mais rápido? Aquele que gastou 12 nós ou que gastou 8 nós? Então, quando a gente compara 12 e 8, o barco mais rápido foi aquele que desenrolou 12 nós. Então,
ele estava mais rápido. Aquele que desenrolou os 12 nós. Letra B. Como se leem os números 14,3 e 14,30? Veja só. No primeiro caso, 14 inteiros e 3 décimos. Por que 3 décimos? Apenas uma casa depois da vírgula, nós lemos décimos. E no outro? No outro, nós temos 2 casas depois da vírgula. Então, 14 inteiros e 30 centésimos, 2 casas depois da vírgula. Comparação, então, de números decimais. Um número depois da vírgula, décimos. 2 números depois da vírgula, centésimos. Letra C. Na letra C, a pergunta é a seguinte: a que conclusão você chegou sobre os valores dos números do item B? Veja só, que os dois aqui, ó, 3 décimos e 30 centésimos, eles correspondem à mesma medida. Por que ele é a mesma medida? Porque se eu acrescentar um zero no 3, ele também vai ficar 30 centésimos. Então, 3 décimos correspondem a 30 centímetros. Eles correspondem à mesma parte do inteiro. Então, 3 décimos, 30 centímetros e 300 milímetros, eles correspondem à mesma porção do inteiro. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho aqui, ó, e eu tenho 3 décimos, então eu dividi aqui, ó, 1, 2, 3. 3 décimos. Se eu tenho 30 centésimos, então esse pedaço aqui, ó, eu vou ter que dividir em 100 pedacinhos. E se eu tenho 300 milésimos, esse pedacinho aqui, ó, eu vou ter que dividir em 1000 pedaços. Então, nesse caso, 3 décimos e 30 centésimos correspondem a mesma quantidade em décimos. Agora, a página 178, número 7. Aqui ele diz assim, ó: Ameir Klink é um brasileiro famoso, respeitoso, por suas expedições em barcos altamente tecnológicos. Observe as informações sobre 3 dos barcos que ele projetou e construiu. Veja só, o iate, 5 metros e 94 centímetros. O Paraty, 15 metros e 35 centímetros. E o Paraty 2, 28 metros e 60 centímetros. Letra A. Quantos iates ou iates caberiam em fila no convés do Paraty 2 aproximadamente? Ó, o Paraty 2 tem 28 metros e 60 centímetros. Quantos iates caberiam aqui? Quantos iates? Se eu tenho aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 6, vamos aproximar para 6 aqui para ficar 60. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Então, aproximadamente, no Paraty 2 caberiam 4 desse daqui. Por que 4? Porque quando eu multiplico aqui, ó, 5,94 vezes 4, 4 vezes 4, 16 vai 1. 9 vezes 4, 36, com 37 vão 3. 4 vezes 5, 20, com 3, 23. Então, olha só, se for 4 iates, ele vai gastar 23 metros e 76 centímetros. Se
Se for no caso 5 iates, 5,94 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 9, 45, com 2, 48, vão 4. 5 vezes 5, 25, com 4, 29. Então, vejam só. 4 iates, 23 metros e 76. 5 iates, 29 metros e 80 centímetros. Então, quantos caberiam no Paraty 2? Aproximadamente 4. Ia sobrar ainda espaço, porque 5 não daria. Então, aproximadamente 4 iates. Letra B. Se o reboque ao lado mede 17 metros, então essa imagem aí do reboquezinho. Se ele mede 17 metros, quais embarcações a Mi poderia transportar nele? Se ele tem somente 17 metros, ó. Se ele tem 17 metros, ele não vai poder levar 2 de vez. Ele não vai poder levar o Paraty 2 de jeito nenhum, porque é 28 metros e o reboque só tem 17 metros. O que ele pode levar? Ele pode levar ou o iate ou então o Paraty separadamente. Ele não pode levar os 2 de vez. Então, ele pode levar o iate ou o Paraty. Isso que separadamente. Ele não poderá levar os 2. Porque se ele for levar os 2, vai passar do tamanho do reboque. Então, ele só pode levar o iate ou o Paraty separadamente. Pronto, aqui, ó. Vou passar para outra agora. Página 180, número 9. No número 9, ele diz assim: compare os números de cada item e complete as lacunas com os sinais maior, menor ou igual. Então, a gente vai usar maior, menor ou igual. Vamos usar esses daí. Letra A. 2 inteiros e 74 centésimos, 6 inteiros e 28 centésimos. Neste caso, tanto os inteiros como os décimos, como os centésimos são diferentes. Então, eu olho os inteiros, ó. Aqui é 2 e aqui é 6. Então, 6 é maior que 2. Letra B. 2 inteiros, 743 milésimos, 2 inteiros e 74 centésimos. Olha, 2 é igual a 2. Então, a gente vai olhar a parte decimal. Eu tenho aqui, ó, 743 milésimos, 74 centésimos. Se eu acrescentar um zero aqui, ó, eu vou ficar 743 milésimos, 740 milésimos. Então, 43 é maior do que 40. O outro, 3 inteiros e 21 centésimos, 1 inteiro e 23 centésimos. Se os inteiros é diferente, ó, 3 e 1. Então, o 3 é maior que o 1. 8,00 e 8. Ó, eu tenho aqui, ó, pode ser 8 centésimos. Não pode ser 8 centésimos. Por que não é centésimo? Porque ele está antes da vírgula. Tudo que está antes da vírgula é inteiro. Então, aqui eu tenho 8 inteiros. E aqui também eu tenho 8 inteiros. Então, os dois são iguais. 8 inteiros. Aqui, 235 milésimos. E aqui eu tenho 1 inteiro. Neste caso, 1 inteiro é maior que 235 milésimos. Por quê? Porque, ó, aqui o inteiro é 0. 0 é menor que 1. Então, 1 inteiro é maior do que 235 milésimos. Então, meus queridos, eu ensinei para vocês como comparar números decimais. Como é que a gente compara números decimais?
a gente observa os inteiros e a gente observa também a parte decimal. Então, vocês vão fazer o resto da atividade até a página 180. Beijos e até a próxima.